Bom dia, feliz sábado. Começa mais um Sevencast, o seu podcast de todos os sábados. Hoje nós temos o prazer de mais uma vez recapitularmos uma grande verdade que nós estamos estudando durante todo esse trimestre. Nós temos o privilégio de estudar através do nosso guia de estudos, que você pode estar adquirindo pelo site da CPB, pode estar vindo na nossa casa para poder também adquirir um desses guias de estudos de maneira gratuita. Nós vamos estudar o livro de Deuteronômio, a verdade presente no livro de Deuteronômio, durante todo esse trimestre até o final do ano, e nós vamos recapitular uma pequena verdade nesta semana com os meus queridos convidados. Eu tenho o privilégio hoje de falar com Tamires Barreto e eu já vou começar pedindo. Tamires, se apresente aí para o pessoal, diga como você conheceu a Cristo, em que você trabalhou já na igreja e o que você faz pela causa de Deus. Feliz sábado, William. Feliz sábado para todos que estão em casa. Então, como já foi dito, meu nome é Tamires, eu sou aqui da Igreja da Aldeota e eu sempre fui adventista. Eu nasci num lar cristão e os meus pais sempre me criaram dentro da igreja, né? Então, eu já atuei em diversos ministérios na igreja, tanto música como jovens, é o que eu mais faço. Atualmente, eu atuo na música e também sou responsável pela Escola Sabatina dos Jovens. Queria estender o convite para você, para nos visitar às 9 horas, todos os sábados, aqui na Igreja da Aldeota, na nossa Escola Sabatina Jovem. E também participo do Ministério da Música, sou diretora do Coral Jovem, aqui da nossa igreja. Então, é basicamente isso. Oh, que bênção, tá? Deixar você registrado o convite da Tamires. 9 horas todos os sábados, Nunes Valente 3050, aqui na Igreja Adventista Sétimo Dia. Exato. E eu também tenho um amigo aqui, um rapaz que já atuou em vários campos da igreja. Saulo, apresente-se aí pro povo, meu amigo. Vários campos, literalmente, né? Não só de área, mas como de região também. Oh, rapaz. Esse não é mais um Sevencast, o Sevencast é o primeiro. Então, só para apresentar, a gente está estreando hoje esse formato diferente, né? Um formato de podcast para a gente estar apresentando a Escola Sabatina para você que está em casa, que ainda não tem condições de vir para a igreja. Então, um formato ao vivo, né? Fica mais dinâmico, mais legal do que aquele formato gravado. Então, a gente está experimentando. Ana Lima, Eliseu, a Leda, a Érica, vocês estão assistindo aqui, interagiram conosco no chat. A gente vai estar de olho aqui no chat. Se você quiser participar, fazer alguma pergunta, participe também conosco. Mas respondendo aqui ao meu amigo William, prazer estar com o William, com a Tamires, compartilhando a palavra. Eu sou adventista desde criança, não nasci na igreja, quase berço. Eu entrei na igreja através do Clube dos Gravadores. Eu tinha primos e amigos que faziam parte do clube, me chamaram para participar do clube. E aí foi o Clube dos Gravadores, esse ministério maravilhoso que me trouxe a Deus. E aí, rapidamente, uma coisa importante e interessante é que eu fui o primeiro da minha casa, por meio do clube, e fiz carreira, vamos dizer assim, no clube, né? Comecei lá dos Gravadores, fui até coordenador, me aposentei do clube. E aí, por meio disso, toda a minha família veio para a igreja. Então, hoje eu sou feliz por minha mãe é adventista, minhas irmãs são adventistas, meus cunhados são adventistas, só falta meu pai aí, e vai ser alcançado ainda. Amém, pela graça de Deus. E hoje eu estou, servindo a Deus como ancião aqui da Igreja da Aldeota, focado nos ministérios de evangelismo pessoal, focado nos recém-batizados. Então é o projeto que eu atuo nesse momento. Amém. Para apresentar, esse servo de Deus que vos fala, William Christian, tá certo? Nasci num lar cristão também, como a minha amiga Tamires. Meu amigo Saulo quase nasceu num lar cristão. Tive o privilégio já de trabalhar em vários ministérios da igreja, Nacionato, Ministério Pessoal, Escola Sabatina. E hoje, pela causa de Deus, eu me considero pregador itinerante, um grande apoiador da classe de jovens, que eu já fiz aí também no nosso marketing, e um estudioso devotado da palavra de Deus. Por que não falar mais dessas palavras? Vamos pedir que a presença de Deus esteja conosco, desde que nos conduziu até aqui. Vamos orar ao Senhor. Saulo, eu vou começar primeiro com as damas, tá certo? Perfeito. Pedindo para poder orar e que a gente possa ser agraciado com esse estudo. Oremos. Querido Deus, amado Pai, muito obrigada, Senhor, pela oportunidade que nós temos de servir ao Teu santo nome e de estarmos Te adorando na Tua santa casa de adoração. Que o Senhor possa conduzir o estudo dessa lição, nos abençoe, ilumine as nossas mentes, abençoe os nossos amigos que estão em casa nos acompanhando, fica conosco, em nome de Jesus, amém. Amém. Olha, a lição sempre começa com um texto-chave, e o texto-chave dessa semana está no livro de Deuteronômio, capítulo 4, versículo 29. Livro de Deuteronômio, capítulo 4, versículo 29. Eu vou fazer a minha leitura rápida aqui, com a nova versão internacional. Estou com o texto aqui aberto, diz assim: E lá procurarão o Senhor, o seu Deus, e o acharão se o procurarem de todo o seu coração
e de toda a sua alma. Olha só, o livro de Deuteronômio é considerado a repetição da lei, né? Nós temos aí, ele é o 5º livro do Antigo Testamento, é considerado ali o formato da Pentateuco, que os judeus têm tanto respeito, e nós também temos tanto respeito por ter sido escrito por Moisés, iluminado por Deus, enfim. E ele vai repetir justamente as leis, as ordenanças, os códigos de conduta, os códigos morais que Deus vai instruindo o seu povo para que o seu povo possa ter vida e vida em abundância. E ele vai, Moisés aí vai trazendo, através desse livro que a gente estudou durante todo o trimestre, e continua estudando, o formato que o povo deve obedecer a Deus. Principalmente porque o povo ia entrar numa terra que eles ainda não conheciam. Uma terra que ele ia ter contato com várias nações diferentes, vários povos diferentes, existia a chance deles se contaminarem. E aqui Deus diz que no momento, talvez, que eles se contaminarem, no momento, talvez, que eles estiverem esquecidos de Deus, e eles puderem encontrar um local em que eles puderem se ajoelhar e eles puderem orar, eles vão encontrar o Senhor. Porque o Senhor vai ser achado quando ele for buscado. Meu amigo Saulo, rapaz, Deus pode fazer todas as coisas. O que você acha, Saulo? Ele realmente pode ser achado quando ele for buscado? Sim, ele pode ser achado. Basta nós querermos isso, né? Pronto, basta nós querermos. É onde nós entramos num ponto-chave da lição. Né? E será que toda vida nós estamos dispostos a querer, a nos dedicar, a procurar realmente esse Deus? Será que Deus às vezes não está intencionado em nos encontrar e nós não estamos nos esquivando um pouco, como o povo? Eu vou ler aqui o verso-chave, né? Pronto. Deuteronômio 4:29, você que está em casa aí, vai acompanhar conosco. Deuteronômio 4, versículo 29. De lá buscarás ao Senhor teu Deus, e o acharás, quando o buscares de todo o teu coração e de toda a tua alma. Algumas versões ela fala de se converta, né? De converter, né? E aí a palavra conversão denota mudança, né? Denota quando você está na autoescola, né? Aprendendo a dirigir, aí fala converta à direita, ou seja, vira à direita, né? Mude o seu caminho. Então significa, quando Moisés aqui, né, inspirado pelo Espírito de Profecia, ele fala que o povo de Deus precisa se converter, significa que ele não está convertido, não está no caminho certo. Não está no caminho certo, ele precisa mudar de caminho, mudar a trajetória da sua vida naquele momento. Então, é uma mensagem importante quanto a isso, essa necessidade que a gente precisa de conversão e de mudança de atitude, de mudança de rumo. E aí, o que você comentou, né, reforçar, parte de nós esse querer, esse buscar. Deus está à nossa disposição. Então quer dizer que Deus ele está totalmente intencionado em nos buscar, mas nós temos que ter o interesse de procurá-lo. E se a gente não tiver interesse, o que vai acontecer? Ele não tem muito o que fazer, né? Embora ele seja completamente poderoso, onipotente, pronto, né? Onipotente, ele fica de mãos atadas diante do livre-arbítrio que ele nos concede, né? Então quer dizer que Deus não vai interferir no meu livre-arbítrio? Não vai interferir. Olha vai aí. falar já melhor sobre isso. Pronto. E além de buscar a Deus, Tamires, o que você acha que a gente tem que fazer depois que tentar encontrar esse Deus? Acho que o convite da lição dessa semana é justamente para que nós nos arrependamos dos nossos pecados, mudemos o nosso coração e nos voltemos para Deus. Então, Deus tem interesse que nós o busquemos porque Ele almeja a nossa salvação. Se não fosse assim, Ele não teria entregado seu Filho para morrer numa cruz. Deus quer que nós nos salvemos, mas Ele não vai fazer aquilo que a gente não pode fazer. A nossa parte, Ele não vai fazer. E acho um ponto interessante da lição que a gente precisa buscar a Deus, e a partir desse momento é que a gente se arrepende dos nossos pecados. A gente não precisa se arrepender antes e buscar a Deus, porque só estando em Cristo é que nós temos realmente consciência da nossa pecaminosidade. Da nossa pecaminosidade. E o Espírito de Deus é que provém esse entendimento, esse discernimento na nossa mente, né? Nós sozinhos não temos como discernir, como entender isso. Deus é que opera isso por meio do seu Espírito na nossa vida, né? Eu não sei se eu fugi da tua pergunta, mas... Não, foi bem claro. Até você me deu mais interesse para fazer aqui uma outra linha de raciocínio com o Saulo, né? Então, olha só, quer dizer que tem coisas que Deus não vai fazer por nós, porque nós podemos fazer por nós mesmos.
Nós às vezes imaginamos que Deus ele é simplesmente aquele que faz tudo por nós, ele vai nos alcançar em qualquer local, mesmo que nós não queiramos. Só que Deus ele respeita muito, ele é muito educado, ele respeita muito o nosso livre-arbítrio. Então, se eu não tenho interesse em buscar a Deus, obviamente Deus não vai interferir, vai mudar o meu interesse, não vai mudar a minha escolha. Ou seja, então eu tenho que tomar a consciência de que eu estou errado. Eu acho interessante, sabe, Saulo, até traçando uma vinheta aqui, paralela, porque mesmo que, vamos supor, você tem um amigo, uma pessoa muito querida que não tem interesse em buscar a Deus, mas você orar por essa pessoa de maneira intercessória, Deus vai agir na vida dela, porque Ele vai respeitar a sua vontade. Né? Então, Ele está sempre intencionado em me buscar, em me salvar, em me guardar. O que você viu mais relevante nessa lição, meu amigo Saulo? Então, eu achei muito interessante a parte da lição que fala sobre do quem dera, né? O quem dera de Deus, né? E é uma reflexão tremenda e profunda a gente olhar para um Deus que é onisciente, onipresente, onipotente, e você vê um Deus falando, quem dera, tipo, quem dera denota assim, que dirás que eu pudesse fazer, né? E aí, tipo assim, você vê Deus falando, será que dirás que eu pudesse fazer algo, né? Então, esse quem dera de Deus, ele me leva a refletir assim, o quão longe a gente foi, o quão longe a gente vai, que a gente faz com que Deus tenha esse sentimento. Porque assim, esse quem dera aqui, olha o sentimento de um pai, hoje eu sou pai, de um pai olhando para um filho assim, quem dera que meu filho me ouvisse. Tipo, aquele sentimento assim, de amor, de que quer resgatar, de que quer trazer o filho para perto e o filho não quer. Você acha que quem dera um sentimento tão humano, não? Assim, de impossibilidade, de incapacidade? Sim, e é esse o X aqui da questão, que dá uma bugada na mente da gente, e a gente começa a... É um sentimento tão humano, e você vê Deus com esse sentimento, é algo assim que nos deixa curioso, né? Nos deixa assim, surpreso e perplexo diante de uma circunstância que Deus passa por nós, né? Ok, meu amigo, tudo bem, meu amigo Saulo. Realmente parece que Deus, ele não só está tão intencionado em nos buscar, como ele já colaborou de todas as formas para que nós pudéssemos encontrá-lo. Né? Você vê que através do texto aqui de Deuteronômio, você encontra vários momentos em que Deus diz assim, olha, se vocês obedecerem, se vocês ficarem do meu lado, vocês vão me encontrar. Se vocês me buscarem, vocês vão conseguir me encontrar. Nós estamos estudando essa semana a respeito da conversão do seu coração, que é muito mais do que convicção. Né? É mudança completa de conduta. Diga lá. Se você tiver a oportunidade que está em casa aí, de ler todo o capítulo 4 do Deuteronômio até o verso 29, você vai ver que Moisés está dando um spoiler do filme. Vai se acontecer um filme e Moisés está dando um spoiler do filme para o povo. Ó, meu povo, vai acontecer isso, isso e isso. Se vocês forem por aqui, vai acontecer assim. Se vocês forem por cá, vai acontecer desse jeito. E ele está lá, vai acontecer isso. Ele deu o spoiler do que ia acontecer no filme. Deu o gabarito da prova para as pessoas. Eu já estava dizendo, olha aí. Escolha essa, escolha a correta, né? Exatamente. Se você escolher essa aqui, você vai passar. Se você marcar o B aqui, você vai tirar nota boa. Se você marcar o C... A correta é essa. Cabe a você escolher ela. Cabe a você ou escolher. outra. E mesmo assim, a gente sabe o que aconteceu no filme, né? Então, até eu vi uma analogia na semana. Esse quem dera Deus é como às vezes Deus está assistindo um filme repetido e ele e ele sabe o final e ele quem dera que o final fosse outro, né? Quem dera que na reprise que ele está assistindo, quem dera que o final fosse outro. Que eu pudesse, que os meus filhos pudessem encontrar arrependimento. O arrependimento ele passa pela buscar a Deus, ele passa pelo trabalho do Espírito Santo, que a Tamires já citou pra gente, mas eu vou perguntar aqui para ela mais uma vez. Tamires, depois que o Espírito Santo trabalha no nosso coração, lembrando aqui até fazendo um paralelo com a parábola do filho pródigo, quando o filho pródigo estava ali longe da casa do pai, e diz o texto que ele caiu em si. Né? Eu lembro até da frase do pastor Benedito Muniz, que diz que todo ato de abandono de Deus é um ato que a pessoa está fora de si. Sim. É um ato de insanidade. Quando ele cai em si, parece que ali o Espírito Santo, ele sente a atuação do Espírito Santo e agora ele faz uma coisa. O que ele faz? Ele volta para a casa do Pai. Então, ele disse, depois que eu encontro a Deus, depois que o Espírito Santo trabalha no meu coração, eu vou agora, com a minha atitude em relação a esse Deus maravilhoso que o livro do Deuteronômio trouxe para a gente. A gente precisa de um arrependimento sincero, pelo menos eu entendi assim, né? A gente precisa de um arrependimento sincero que provém de Deus, né? E eu achei uma coisa muito interessante na lição, que existe uma diferença entre o espírito de justificação
e o espírito de arrependimento. O espírito de justificação é aquele espírito assim que você chega para Deus focando no seu pecado e dizendo o seguinte, olha, como Adão pecou. Sim. E disse assim, mas foi a mulher que tu me deste. Isso é um espírito de justificação, de procurar desculpas, no popular, as desculpas esfarrapadas, para justificar esse pecado, esse mal que está no nosso coração. E a lição é clara ao dizer que esse espírito de justificação, ele não provém de Deus. E não há perdão com esse espírito de justificação. Olha aí, que texto poderoso. Eu achei essa parte realmente muito fantástica, assim. E ele dizendo, a lição dizendo que o espírito correto de se achegar a Deus é o espírito de arrependimento, que só o Espírito Santo pode nos prover esse espírito. Quando a gente chega com esse espírito de arrependimento, não arrependido pelas consequências que o pecado traz, mas pelo pecado em si. Porque se a gente só fica pensando assim, mas o pecado traz morte, o pecado traz desgraça, realmente o pecado traz tudo isso. Mas o pecado é ruim por ele próprio. Ou seja, pelo dano estrutural que ele causa na minha natureza. Exatamente. Posso colocar a pimenta aqui para Por ele mesmo. Com certeza, meu amigo Saulo. Vou dar uma de Marcelina aqui. Opa! Ele. Eu quero criar uma polêmica aqui. Eu concordo muito com o que a Damiris falou, mas eu vou colocar o William introduziu aqui esse debate aqui falando sobre o filho pródigo, certo? Uhum. E aí você fala, nós temos que voltar a Deus com um verdadeiro espírito de arrependimento, né? E ser sincero. Mas o filho pródigo, ele se arrependeu a partir do momento que ele estava comendo a comida dos porcos. Oi, é isso mesmo. Então, tipo, aí fica o debate, ele voltou pro seu pai porque ele estava comendo comida dos porcos? Ou voltou naquele primeiro momento? A gente sabe depois do final da história, mas naquele primeiro momento, ele voltou porque estava verdadeiramente arrependido ou porque ele... Poxa, tô comendo comida de porco aqui, podia estar melhor, melhor lá com meu pai. Saulo, gostei demais. Olha aí, comenta no nosso chat, tá certo? O filho pródigo voltou por conta do pai ou ele voltou porque estava numa situação ruim? Bota assim, pelo pai. Aí então, diante do que a Tamiris falou, como é que fica essa situação do filho pródigo? Ou seja, quer dizer que a gente se arrepende, o nosso arrependimento que Deus quer é um arrependimento pelas consequências do pecado ou é um arrependimento por conta do pecado? Como é que eu vou ter a noção do dano estrutural do pecado? É verdade. E aí, minha querida? E a lição traz deixar ela concluir aí pra gente. Ela estava concluindo e o Saulo... Eu acho que eu botei pimenta demais. Não tem problema nenhum. Tá no tempo certo. Diga a lá. lição traz até o exemplo de Esaú, né? Sim, Esaú, quando vendeu a sua primogenitura, né? Ele ficou arrependido pela consequência e pelo dano que o pecado trouxe. E não pelo pecado em si, né? Então, acho que a gente tem que se achegar a Deus com essa mentalidade de eu sou pecador, eu realmente não presto, porque ninguém presta. Ninguém é bom. Verdade. Ninguém é bom, porque se nós nascemos no pecado, como é que pode prover algo de bom de nós, né? Realmente, as coisas boas que nós podemos fazer, elas provêm de Deus, pelo trabalho que o Espírito Santo realiza no nosso coração, né? Então, chegar com esse pensamento de Deus assim, poxa, Senhor, eu não tenho nada de bom, mas... tira o meu pecado, me ajuda a ser uma pessoa melhor, me perdoa por tais pecados que eu cometi, me ajuda a andar nos teus caminhos e ter um coração, segundo o coração que o Senhor deseja, né? Aquilo que Deus quer que nós sejamos. Muito bom também, muito bom. Quer dizer que o ato de buscar a Deus é um ato que é importante partir do nosso interesse, né? Quando eu percebo que eu estou no lamaçal do pecado, e aí depois que eu encontro a pessoa desse Deus, eu tenho que pedir que esse Deus me ajude a me arrepender. Como a Tamiris falou, ele vai me ajudar a me arrepender não pelas consequências que o pecado vem a trazer, mas simplesmente pelo dano estrutural que o pecado causa na minha natureza. Eu vou colocar aqui, eu não deixei aberto, tá? Vou colocar aqui mais uma pergunta apimentada para o meu amigo Saulo. Saulo, me dê um exemplo, como é que seria um arrependimento pelas consequências e um arrependimento pelo próprio dano estrutural? Tamir citou um exemplo aí fantástico, que é o exemplo de Esaú, todo mundo conhece, né? Vendeu o direito à primogenitura, né? Para ele, por um prato de lentilha, para o irmão Jacó. Mas o que você poderia acrescentar aí para a gente? Então, Deus, ele pede para a gente voltar para ele, né? Independente, ele venha como está. E eu queria até responder essa pergunta do William, falando para você que está em casa aí, porque de repente eu posso estar falando aqui para alguém que está
em casa se sentindo indigno, alguém que está em casa achando que o pecado dele não tem perdão, alguém achando que ele não tem jeito, porque a gente tem um costume de olhar sob a perspectiva humana. Isso. A gente tem uma tendência natural a julgar. E a principal vítima somos nós mesmos. Nós temos a tendência natural de nos julgar. E aí, muitas vezes, quando a gente... Aí já indo mais direto para a tua pergunta, quando eu vou pela consequência do pecado, eu vou muito inspirado por esse julgamento próprio que eu faço. Porque quando eu me julgo, eu vejo o pior de mim. Né? E eu preciso... Só que, qual que é a diferença aí? Eu acho que eu posso resolver. Eu acho que precisa do meu esforço na equação. Que eu faço parte da solução. Eu só faço parte do problema, eu não faço parte da solução. Isso. E quando o arrependimento é verdadeiro, eu tenho mais essa consciência de que eu só faço parte do problema. A parte da solução é toda do Espírito Santo, é toda de Deus. E então, concluindo e já fazendo esse apelo, a gente não está concluindo, mas é importante estar fazendo um apelo Concluindo sempre. seu comentário. Concluindo meu comentário. Venha a Cristo como você está. Venha a Cristo, mesmo que você não esteja se sentindo perdoado, que você não esteja se sentindo arrependido. O que Deus quer de você é que você seja sincero. É que você fale isso para Ele. Você não tem como enganar a Deus. E Deus sabe o que está no seu coração. Então, se você, do jeito que você está, a sua parte é ser sincero. É de fato abrir mesmo, quebrantar o seu coração e dizer: Deus, eu não consigo sentir arrependimento. Deus, eu não consigo me sentir perdoado. Eu ainda me sinto sujo. Me ajuda, o que é que eu faço? Romanos 2, verso 4. Olha aí o que o apóstolo Paulo diz pra gente. Eu vou ler para você. Romanos 2, verso 4. Ou será que você despreza as riquezas da sua bondade, da bondade de Deus, a tolerância e a paciência, não reconhecendo que é a bondade de Deus que nos conduz ao arrependimento? O fato de Deus ser bondoso para conosco é o fato de nós conseguirmos entender que precisamos mudar. Quem é casado sabe que às vezes você pode dizer uma palavra e magoar o cônjuge, né? E se a pessoa, mesmo assim, continua agindo com você de uma maneira bondosa e educada, é mais fácil você perceber o quanto você magoou do que se você tiver ali, quem sabe, uma outra palavra mais rígida, uma palavra mais ríspida. E até o próprio relacionamento que você estabelece com o cônjuge, quanto mais estreito é o relacionamento com o cônjuge, mais fácil você perceber que você gerou ali um dano com aquela palavra desagradável. Mesmo jeito é com Deus. Quanto mais próximo, quanto mais você buscar o Senhor, você vai entender como você pode magoá-lo e como você pode não magoá-lo. E no lugar de eu ficar chateado porque o fato de eu ter adulterado fez com que eu me separasse e perdesse meus bens, eu vou ficar triste porque o meu adultério fez com que o coração de Deus se entristecesse. E aí eu lembro do texto lá de Hebreus, que o apóstolo Paulo diz assim: não entristeçais o Espírito Santo. Não entristeçais o Espírito Santo. Porque se a gente entristece o ente que permite o processo de conversão, que traz o arrependimento para nós, como é que a gente vai conseguir ganhar, obter esse arrependimento? Tá? Eu queria ir para o livro de Lucas, tá? Porque eu não... Deixa eu só rapidinho fazer um comentário aqui para a gente interagir com os nossos espectadores. A Ana Lima ela comentou o seguinte sobre o filho pródigo ainda. Ele deve ter aprendido a lição, refletiu e lembrou da vida que tinha com a sua família. Voltou pelo sofrimento que estava passando e pelo amor que recebia pela sua família. Obrigado, Ana, pela sua participação aí. Pronto. Amigo Saulo, você foi muito coerente aí em ler o comentário da Ana. Tá bom? Eu vou ler já o texto para poder encerrar essa questão do filho pródigo. Tá? Eu estou em Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15, no versículo 18, depois de dizer que ele caiu em si e ele percebeu que eu estava passando fome, diz assim: eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou digno de ser chamado o teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir levantou-se e foi para onde? Para o seu pai. Rapaz, a Bíblia é clara em dizer que o filho pródigo lembrou-se do pai, de quem era o pai. Se você conhece o pai, fica mais fácil de você voltar para ele. Como é que eu faço para voltar para Deus, Tamires? Me ajude. Boa pergunta. Também estava refletindo aqui como é que eu faço para voltar para Jesus? É engraçado. Se eu estou afastado de Jesus, como é que o povo de Deuteronômio tinha para voltar para Jesus?
E é engraçado aqui que essa tríplice parábola de Lucas 15, a ovelha perdida, a dracma perdida e o filho pródigo. São 3 metodologias diferentes de Deus alcançar os seus filhos, né? Então, Deus, ele provê todas as formas possíveis. Você vê, o filho pródigo, ele voltou para Deus, né? Ele voltou. A ovelha, ele foi em busca da ovelha. Isso. Assim como ele foi em busca de Jacó no deserto. Pronto. Assim como ele procurou Adão quando Adão se escondeu no Jardim do Éden. Então, assim como ele procura cada um daqueles que estão nos ouvindo. Exatamente. E procura a mim e a você. Isso aí já é fato. Continue, Saulo. Então, assim, Deus provê todas as formas de alcançar os seus filhos. Porém, eu não posso também... beleza, o filho pródigo ele voltou. A ovelha ele foi lá e buscou. Eu também não posso entrar nessa zona do conforto e vou tocar minha vida e ficar esperando que Deus venha atrás de mim sem que eu tenha a iniciativa. Exato. Né? Aí eu volto pro verso áureo da semana, né? Eita, o verso áureo é tão antigo, né? Opa, não denuncie, não se denuncie, meu amigo. O verso áureo falar que eu tenho orgulho aí o verso áureo da semana, aí, se converta, mude a trajetória do seu caminho, né? Metanoia, mudança de conduta, mudança de mente. É isso aí. Tamires, eu queria ir para Salmo 51, que eu já estou chegando aqui no final dessa nossa conversa, desse nosso estudo, tá bom? E aí eu vou pedir para vocês já tecerem as últimas considerações. Antes deixa eu só fazer um comentário. Essa conversão, né, esse voltar para Deus, ele é algo que deve partir genuinamente do nosso coração, né? Até na lição, eu não me lembro exatamente o dia, ele fala assim, rasgue o seu coração e não as suas vestes. Isso. Que, inclusive, eu fui atrás do versículo, né? Está lá em Joel 2, 12 a 13. Ainda assim, agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus. Aí eu me perguntei por que o povo de Israel tinha esse costume de rasgar as vestes, né, antigamente. E era justamente um sinal de ou grande tristeza, ou luto, ou um protesto. Também tem na Bíblia rasgar as vestes como protesto. Mas você concorda, William, que eu posso dizer assim, eu estou muito triste, rasgo minhas vestes. Isso é algo que não demonstra aquilo que está no meu coração. Rasgar as vestes é uma coisa que eu posso mostrar para externa, né? Externa, exatamente. Isso que eu queria dizer. Mas só o coração Deus conhece. Então, de nada adianta rasgar as vestes se o meu coração não está em Cristo, não está rasgado ao Senhor. Então, quando eles rasgavam as vestes, eles diziam assim, algo de grave aconteceu e eu estou preparando o meu coração para a mudança. Mas se a mudança ela realmente não vier de dentro do nosso coração, não for algo genuíno, e Deus conhece quando o é, Deus sabe quando é genuíno, afinal de contas ele conhece todas as coisas. Então, é preferível rasgar o nosso coração a Deus do que as nossas vestes para olhos humanos, né? Olhos humanos verem, né? Tamires, esse seu comentário foi genuíno. Veio aqui um texto de Paulo, de novo, Colossenses capítulo 2, versículo 11, diz assim, nele, em Cristo, também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita pelas mãos de homens, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo da carne. Ou seja, mais importante do que circuncidar fisicamente é eu ter a circuncisão do meu coração, ou seja, eu entregar meu coração a Deus, permitir que Ele faça as restrições que Ele acha que é necessário. Não é isso, meu amigo Saulo? Exatamente, perfeito. Olha, eu tô aqui em Salmo 51, tá bom? Salmo 51, basicamente, ele consegue resumir o processo de conversão, que foi o que a gente teve a oportunidade de recapitular durante essa semana. Eu acho que todos conhecem, Salmo 51 foi escrito aí no momento que Davi já tinha cometido um pecado terrível e ele precisava se recuperar com Deus desse pecado terrível. O verso-chave, o verso 10, todo mundo conhece. Antes de chegar nesse verso, eu vou só mostrar o que a gente já recapitulou, tá bom? O versículo 1 diz assim, tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão.
Olha só, ele está pedindo que Deus se chegue a ele, buscando a Deus. E agora ele reconhece que ele precisa de Deus, ele precisa de perdão, ele reconhece a iniquidade. Ele diz assim, ó, apaga as minhas transgressões, lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado, porque eu reconheço que eu sou pecador. Tem aqui o texto. Olha, pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado está diante de mim. É isso que eu tenho que fazer hoje. Quando eu terminar esse podcast, é isso que eu tenho que fazer hoje. Buscar a Deus, reconhecer o meu pecado e pedir que Ele mude a minha conduta. E aí eu vou para o verso-chave, que é o verso 10. Crie-me, ó Deus, um coração puro, renova em mim um espírito inabalável. Saulo, meu amigo, considere aí as últimas opiniões suas para a gente poder fechar. Mais importante dessa lição. Beleza, William, obrigado. Eu queria fechar com 2 equívocos que essa lição nos alerta a todos vocês de casa aí. O primeiro é que, por mais que Deus seja onisciente, saiba de tudo, seja presciente, né? É um conceito interessante também. Isso não quer dizer que meu futuro está pré-determinado. O meu futuro ele vai ser feito através das minhas escolhas, da minha e da sua escolha. É isso que vai determinar o meu futuro. Então não existe esse pré-determinismo. Esse é um ponto. E um outro ponto é o seguinte: em João, Jesus fala em João, né, que ele é a luz do mundo e que sua luz ilumina todo mundo. E erroneamente muitas pessoas usam esse verso para dizer que todo mundo vai se salvar, porque Deus é amor e Deus disse que ia iluminar todo mundo. Ele abraça todo mundo. E ele abraça todo mundo. Então é outro equívoco que as pessoas de forma errônea interpretam a Bíblia. Então isso não existe. A luz dele está à disposição de todos. O amor dele está à disposição de todos, mas cabe a mim. Decidir querer ou não, né? Exatamente. E não só aceitar o sim, mas como... Aí eu vou voltar de novo para o verso árabe. Buscar com todo o coração, com todas as suas forças, com toda a sua alma. Você tem que desejar muito. Não é só, eu quero. Hoje eu estou afim. Não. É como se fosse a coisa mais preciosa da sua vida. E se você não tem esse sentimento hoje no seu coração, não se desespere. Clame a Ele, peça que Ele vai te dar isso. Nós, seres humanos, não temos capacidade por nós mesmos de desenvolver um sentimento de perdão, desenvolver um sentimento de arrependimento, desenvolver um sentimento de amor. A gente não tem essa capacidade, a gente não tem luz própria. A gente precisa refletir a luz de Jesus na nossa vida. A gente precisa do Espírito Santo fazendo esse trabalho, operando isso em nossa vida. Então, esse é o meu recado final. Muito obrigado, meu amigo Saulo. Um prazer estar com você aqui. Prazer grande. Tamires, o que você quer destacar de relevante, de importante aí na sua percepção dessa lição ainda? Para encerrar, eu gostaria de deixar o recado para quem está em casa, né? Por isso eu vou falar me dirigindo a eles. É que o convite de Deus para nós é que nós convertamos o nosso coração, nos arrependamos e voltemos para Ele. E eu gostaria de fazer a última reflexão no sentido de não se sinta muito indigno da presença de Deus pelos pecados que você tem, porque pecados todos temos. E Deus não nos pede mudança e arrependimento antes de chegarmos a Ele. Então, quando nós venha a Deus do jeito que você está, e Deus vai fazer as mudanças que forem necessárias. Se você tiver um espírito sincero, um coração arrependido verdadeiramente, venha para Deus, não deixe que o seu pecado te impeça de se entregar a Deus completamente. Porque tendo consciência do seu pecado, tendo consciência da sua pecaminosidade, do quão mal e ruim é a nossa natureza, nós podemos vir a Deus e Ele vai promover em nós um espírito genuíno de arrependimento, de purificação, e vai fazer por nós o que nós não conseguimos fazer. Se nós estivermos evidentemente sinceros a nos entregarmos a Deus, Deus vai nos conceder o perdão. E aqui todos temos pecados e todos estamos aqui juntos tentando melhorar, tentando, nos achegar a Deus e pedir que o Senhor tenha misericórdia de nós e que Ele nos salve um dia, Porque se for depender da gente, a gente realmente não tem muito a oferecer para Deus, não merece nada. Nem merece, nem tem a oferecer.
Tá, meus amigos, foi um prazer estar com você, Saulo. Foi um prazer estar com você, minha Prazer. querida Tamires. Prazer estar com você, meu amigo ouvinte. Espero que você possa ter aprendido um pouco mais a respeito da palavra de Deus e continue conosco nesse segundo momento para a gente poder adorar o Senhor. Nós vamos continuar esperando você aqui na Nunes Valente, 30h50, às 9 horas, todos os sábados, tá certo? E eu queria deixar para você, para o seu coração, a palavra final, a palavra do Senhor. Davi, quando pecou, ele estava tão triste em relação ao pecado, que o verbo que ele utilizou em cria em mim, ó Deus, um coração puro, é o mesmo verbo que Deus criou do nada. Bará, né? Você conhece, o mesmo verbo que Deus criou do nada o mundo. Sabe por quê? Porque ele entendia que o coração dele era tão ruim, era tão cheio de problemas, que não tinha condição de Deus reformular. Ele precisava pegar do nada, do zero, e fazer um coração novo. E mesmo assim, esse homem pediu a Deus, e ele é considerado um homem segundo o coração de Deus, né? Mesmo com todos os defeitos. Então você, independente de onde você esteja, independente da situação que você esteja passando, você pode também ser um homem, ser uma mulher de um coração de Deus, Amém. ser um servo de Deus, promissor para a honra e glória do Senhor. Amém. Saulo, eu vou fechar aqui a palavra, eu vou fechar os olhos, vou pedir para você orar, elevar o pensamento ao Senhor. Aqui, rapidinho. Grandioso Deus, está nos céus, grato nós somos pelo teu amor, que é infinito, e tua misericórdia, Senhor, nos concede a salvação em nome de Jesus. Amém. 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 Deixa Até mais, abençoe. pessoal. Abraço. Alô, temos 1 minuto para terminar.